Português do Brasil e português de Portugal são a mesma língua? Imagine um brasileiro e um português conversando. Rapidinho você vai perceber que, apesar de falarem a mesma língua, algumas palavras são diferentes. Palavras específicas do português brasileiro e palavras específicas do português europeu, que se fala em Portugal. Mas afinal, ainda falamos a mesma língua? Essa pergunta vem dividindo escritores, linguistas e governos ao longo de muito tempo. Hoje nós vamos entender por que o português brasileiro e o português europeu, o português falado em Portugal, são tão diferentes. Quando os portugueses chegaram no nosso país, trouxeram essa língua consigo. Porém, com o passar do tempo, as histórias foram tomando rumos diferentes. Os dois têm a mesma origem, o português medieval, falado em Portugal há vários séculos. Enquanto Portugal continuava mudando na Europa, o português falado no Brasil também evoluía. Durante séculos não existia internet, telefone ou televisão. As duas comunidades evoluíram praticamente separadas. E quais são as diferenças? Primeiramente, na pronúncia. Portugal reduziu muitas vogais. A diferença mais marcante talvez seja no vocabulário. Algumas palavras utilizadas pelos portugueses nós nunca utilizamos, são até estranhas para nós. E eles também acham a mesma coisa de algumas palavras que nós falamos, são um pouco estranhas para eles. Na gramática, você já deve ter ouvido falar da colocação pronominal, que é quando a gente posiciona o pronome oblíquo átono antes, depois ou no meio do verbo. Em Portugal, é muito comum que esse pronome fique enclítico, ou seja, após o verbo. No Brasil, nós temos o costume de utilizar o pronome antes do verbo, é o pronome proclítico. É bom lembrar que existem 9 países que falam a língua portuguesa. Um na Europa, um na América do Sul, um na Ásia e os demais na África. Eles integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Essas nações reúnem mais de 260 milhões de falantes, nativos ou não. Para poder integrar essa comunidade, foi criado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Em 2009, ele começou a ser instituído e, a partir de 2012, todos os livros didáticos foram obrigados a apresentar as palavras unificadas. Isso serve para unificar a escrita, para que todos os livros que são escritos em qualquer país dessa comunidade possam ser lidos e compreendidos em qualquer país. Isso nos faz lembrar que a língua está sempre em movimento. Mas, afinal, é a mesma língua ou não é a mesma língua? Sim, é a mesma língua. A língua portuguesa é uma só. O que acontece é que, dependendo do país onde ela é falada, ela pode ser chamada de português brasileiro, PB, português europeu, PE, ou português africano. Essas designações ajudam a orientar os estudos da sociolinguística. E aí, está gostando do nosso canal? Você tem alguma dúvida a respeito desse assunto? E aí, você é de Portugal, você é do Brasil, você é de algum outro país? Comenta aqui embaixo pra gente se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. E não esquece de seguir a gente, tá bom? Muitos linguistas defendem que o português brasileiro desenvolveu características tão marcantes que é possível estudá-lo separadamente. Vou destacar aqui Ataliba de Castilho, Marcos Banho e Carlos Alberto Faraco, que são linguistas que tratam diretamente do português brasileiro e das suas especificidades. A língua portuguesa atravessou oceanos, encontrou novos povos e novas culturas, e é essa diversidade que faz do português que nós falamos aqui no nosso país ser tão diverso, ser tão rico. Aqui, no Laboratório da Língua em Movimento, a gente estuda tudo isso. Vem para o nosso canal, comenta, curte, compartilha. A língua muda e a gente te explica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!